Bom, mas essa faculdade, ela se mostra, de várias formas. Ela não se manifesta nas pessoas de uma mesma forma. Cada um de nós, ela se manifesta de uma maneira, seja pela vidência, pela audiência, pela psicofonia, né? Seja através da música, seja a pintura, ou seja pelos efeitos físicos. O que nós temos que nos conscientizar é que, como faculdade nos dada por Deus, né, ela nos é dada de acordo com a nossa necessidade. Então, não existe um médium mais poderoso do que outro, mais forte, como se diz, do que outro. O que vai tornar esse médium mais um filtro melhor para os espíritos, o que vai conquistar mais a simpatia dos espíritos, o que vai fazer com que esses espíritos, né, esse médium, seja preferido pelos espíritos, vai ser exatamente o conhecimento que ele tem e a conquista moral que ele tem. A condição que ele tem de trazer a mensagem de forma correta. Então, veja bem, por isso a mediunidade, não existe um médium melhor do que o outro, né? E André Luiz nos fala isso com clareza. Paulo já nos falava isso na sua primeira carta aos Coríntios. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, a mediunidade nos é dada como o dom da visão. É para que a gente, além de enxergar, a gente veja o que é bom. Nós podemos. As obras de Emmanuel estão recheadas de informação para nós, de informações sobre a nossa necessidade de aprender a ver, né? A ver o bem. Então, a mediunidade é a mesma coisa. Ela nos foi dada para que seja utilizada para um fim útil. E nós podemos. E André Luiz ainda nos fala que, porque eu interpreto o mundo de uma forma maldosa, eu vejo o mundo, interpreto o mundo de uma. Não quer dizer que eu vou tirar a visão do outro, mas eu vou educá-la. Então, quando Paulo nos fala que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e que cada um, que há diversidade de dons, né? Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, isso nos reforça, né, o conceito de que a mediunidade, ela, em cada um de nós, ela vem de acordo com a nossa necessidade. Então, se o outro tem uma mediunidade mais aflorada, se ele percebe mais, ele precisa daquilo. E muitas vezes a gente vê os médiuns se comparando entre si, né? Bom, então, André Luiz nos fala, a mediunidade jaz adstrita à própria vida, não existindo por isso mesmo dois médios iguais. Não obstante a semelhança no campo das impressões. A característica da mediunidade ostensiva é a mesma. É essa não ligação entre os elos do corpo físico e do corpo espiritual. A característica é a mesma, mas para cada um ela vem diferente. Até porque cada perispírito é diferente. Não existem dois perispíritos iguais. E mesmo no plano encarnado, nós sabemos
né? No plano físico, nós sabemos, não existe um perispírito igual ao outro. Nem na densidade não existe um perispírito igual ao outro. Por quê? Vivemos experiências diferentes, lemos e interpretamos o mundo à nossa maneira, porque cada um de nós tem experiências diferentes. Vivemos em mundos diferentes, não sabemos como foram nossas outras vidas, porque temos esquecimento do passado. Mas temos os registros no nosso perispírito. Então, por isso, as impressões de cada um são diferentes. Né? A forma de interpretar o mundo é diferente. Então, não existe uma mediunidade igual à outra. Mas Kardec classifica a mediunidade em mediunidade de efeitos físicos e efeitos inteligentes. Efeito físico são aqueles médiuns que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, que nós vamos trabalhar isso mais em outros estudos, né? Como que são essas manifestações? São os ruídos, os movimentos, né? As batidas, os transportes, os barulhos, que os espíritos fazem utilizando os médiums, que podem ser facultativos ou involuntários ou naturais. O que são os facultativos? São aqueles que têm consciência de que eles têm aquela possibilidade, né? E qual é a possibilidade? Vou falar a possibilidade aqui primeiro, para a gente voltar nesse slide. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim nos podemos dizer, que é aquilo que nós vimos quando o André Luiz nos explica isso. Né? Em algumas pessoas se verifica, por efeito de suas organizações, uma espécie de emanação desse fluido, e é isso, propriamente falando, que constitui o médio de influência física. Então, ele solta com mais facilidade esse fluido, né? Que junta com o espírito, com o fluido do espírito, o fluido do ambiente, e se formam o ectoplasma e que nos possibilitam esses fenômenos. O movimento quando Kardec codificou, o movimento das mesas, né? A própria escrita, o movimento das mãos, os barulhos, as casas mal assombradas, né? Então, esses médios podem ter consciência de que eles têm isso em excesso, ou essa facilidade de desprender o fluido vital, e tem os médios involuntários ou naturais. São aqueles que não têm nem consciência de que tem isso. E Kardec nos fala no livro dos médios que não tem como a gente saber quem é médio de efeito físico ou não, só quando a pessoa percebe isso e utiliza isso mesmo nas reuniões. Mas eu posso ser um médio de efeito físico e não ter esse conhecimento, mas que o espírito pode me aproveitar o meu fluido, né, sem eu nem saber que estou doando aquele espírito, aquele fluido. Isso nós vamos ver no estudo mais para frente. Bom, então a gente vê que essa possibilidade é isso, quando o espírito encarnado está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, né? E em algumas pessoas se verifica por meio de efeitos de suas organizações, que é aquela organização neurológica que nós falamos. Uma espécie de emanação desse fluido, e é isso propriamente falando, o que constitui o médio de influências físicas. E nós temos ainda os médios de efeitos intelectuais, que são aqueles que têm aquelas folgas, né, o corpo físico e o perispírito menos aderente nessas regiões. Aí nós vamos ter o médio audiente, o vidente, o falante. Kardec os classifica os médios dessa forma no Livro dos Espíritos. Médio, no capítulo 22 dos médiuns, né? Médios audientes, videntes, falantes, sonambúlicos, pneumatógrafos, psicógrafos,
médios especiais, né? Como aqueles que utilizam a música, a pintura, a intuição, a inspiração e tudo mais. Bom, esses médios de efeitos intelectuais se diferem dos de efeito físico, por quê? Porque o de efeito físico é aquele que desprende o fluido do seu corpo e é utilizado, inclusive para as materializações, né? É utilizado esse fluido, então, utilizado o fluido do seu físico. E os efeitos intelectuais, não. Eles passam pelos órgãos do sentido, passam pelo cérebro. A mediunidade passa pelo cérebro.